Bom, pessoal, agora então eu já tenho as cores primárias aqui no meu disco de cores. Basicamente, para que eu comece agora a ter uma gama maior de cores, para que seja possível planejar pinturas e que para a gente consiga misturar um pouquinho melhor, brincar mais com essas cores, eu preciso de mais 3 cores aqui que vão ser bem relevantes, que é aquilo que a gente vai chamar de cores secundárias. Mas o que é uma cor secundária? A cor secundária é o resultado da mistura de uma cor primária com outra cor primária. Onde essa mistura vai acontecer? Exatamente no meio do caminho entre as duas primárias. Então, se aqui eu tenho 3 espaços entre as duas, nesse espacinho do meio eu tenho uma secundária. Eu espero que a letra de vocês seja um pouquinho mais bonita que a minha. Aqui a mesma coisa, entre o amarelo e o azul, exatamente no meio do caminho, eu obtenho outra cor secundária. E entre o azul e o vermelho, então, o processo se repete. Eu vou obter aqui mais uma cor secundária. Certo. Vamos começar então aqui, aproveitando que eu já estou nessa região, com o azul e o vermelho. Como que eu vou trabalhar agora com a questão das cores secundárias? Vou limpar aqui meu pincel, que ainda estava sujo ali com a tinta vermelha. Eu vou pegar a tinta azul então. Vou utilizar a própria tampa aqui da tinta azul. Pegar um pouquinho dessa tinta, colocar aqui nessa tampa, aumentar a quantidade de tinta azul que eu tenho aqui, abrir meu potinho de tinta vermelha e eu vou pegar um pouco dessa tinta vermelha também e vou jogar ela aqui na minha tinta azul. Tome bastante cuidado nesse momento para não deixarem que as cores se misturem dentro dos potes. Caso eu acabe derrubando o vermelho dentro do azul, ou o azul dentro do vermelho, assim como aqui eu estou obtendo uma cor secundária, eu vou acabar fazendo uma mistura de cores dentro do meu pote. Aqui já está bom. Deixa eu limpar aqui a pondinha do pincel para não fazer anarquia, para não esquecer, não colocar em cima aqui o meu disco. E agora eu vou obter então uma cor secundária da mistura do vermelho e do azul. E eu obtenho o roxo, ou em alguns locais, né? A gente vai ver também como violeta. Misturar bem, vamos ficar vestígio das outras. E tá aqui então a minha primeira secundária. E aqui é repetir o processo, né? Se é uma secundária que eu obtenho entre o azul e o vermelho, eu vou pintar aqui, então, entre o azul e o vermelho. Para que essa mistura funcione bem, é necessário ter uma quantidade similar, uma quantidade próxima de azul e de vermelho. Senão, eu vou acabar obtendo outra cor. Logo mais a gente vai chegar nessas outras cores também. Às vezes me perguntam a respeito desse exercício, principalmente lá no colégio, né? Se é possível realizar o exercício com lápis de cor, com algum outro material. Possível é. Agora, a questão é que o resultado não vai ser o mesmo. Eu vou obter um resultado, quando eu não uso tinta, que ele vai estar limitado à capacidade
daquele material que eu estou empregando. Como assim? Se eu fizer essa mistura com lápis de cor, dependendo do meu lápis, pode ser que nem todas as misturas fiquem tão legais. Se eu fizer essa mistura, por exemplo, com giz, dependendo do tipo de giz, pode ser que a mistura também não fique tão evidente, principalmente de acordo com as cores que eu estou usando para aquela mistura em específico. Então, a teoria é a mesma, porém o material realmente vai resultar, de repente, em algum resultado final ali que não seja tão interessante quanto o que a gente obtém com tinta. Inclusive, como eu falei, quem usar uma tinta acrílica, por exemplo, vai ter um resultado muito mais interessante do que esse que eu estou obtendo aqui. Perfeito? Consegui aí passar então o meu violeta. Vou mais uma vez limpar meu pincelzinho. Vocês vão ver que as cores secundárias também são cores bem famosas, são cores que a gente está bastante habituado a ver, assim como as primárias. Para quem está se perguntando, para quem não sabe quais são as secundárias, do vermelho e do azul a gente obteve o violeta, então. Agora eu vou manter aqui a sequência, eu vou pegar vermelho e amarelo e a gente vai conseguir o laranja. Só dando mais uma limpadinha aqui no meu pincel. Você pode limpar também com água com sabão, se estiver muito sujo, se não estiver dando certo aí na hora de limpar, também é uma possibilidade. Então vou repetir o processo. Tenho um potinho amarelo, vou retirar um pouquinho de tinta aqui, para aumentar a quantidade de tinta aqui, que ela não é muito alta nesse momento. Coloquei mais tinta para cá. Deixo aqui meu potinho amarelo, vamos para o potinho vermelho e preciso de uma quantidade similar, então, de tinta vermelha. Talvez vocês estejam escutando aí a participação especial da perrita, da cachorra dos meus pais. E vamos lá então para a nossa segunda cor secundária. Com a mistura então do amarelo e do vermelho, eu vou obter aqui o laranja. Vamos usar bem aqui a mistura. Tirar um pouquinho do excesso e vamos lá então para a nossa segunda cor secundária. Se vocês quiserem, é possível também utilizar um pincel com a ponta um pouquinho mais fina para obter aqui esse resultado. Dessa série de atividades, pensando em cor, né, dessa série de exercícios que eu vou postar aqui no YouTube, como eu falei para vocês, realmente o mais longo é o disco de cores, porque essa prática, apesar de extensa, de obter as cores primárias, secundárias e terciárias, aliás, obter as secundárias e terciárias utilizando apenas cores primárias, ela é extensa, mas ela é muito útil. É realmente um momento onde eu consigo visualizar isso de uma maneira bem interessante, onde eu consigo perceber
essa teoria acontecendo, né? Onde eu consigo ver as primárias sendo empregadas para conseguir as secundárias e as terciárias, a gente chega lá. Bom, pessoal, agora então falta a gente fazer a secundária, que vai surgir da mistura da primária, o amarelo, e da primária, o azul. Então, exatamente aqui no meio, a gente vai fazer a secundária, que tem origem da mistura dessas duas primárias. Mais uma vez, então, eu vou pegar o potinho aqui do azul, tirar aqui sujeira, senão vai ficar tudo marcado na minha folha. O potinho do amarelo. E vou usar a tampinha, como a gente não precisa de muita tinta, para fazer essa mistura. Um pouco de azul. Um pouco de amarelo. Sempre recomendo que vocês fiquem ou com papel, ou com pano, enfim, com alguma coisa que vocês possam usar, que possa auxiliar vocês na hora de desenvolver essas cores, porque a chance de derrubar ali, de borrar, né, em cima do disco de cores, considerando que é tinta, é alta, né? Então é bom sempre tirar o excedente. Vamos misturar então para conseguir a nossa secundária. Pegar o nosso verde aqui. Perfeito. Lembrando que se vocês escolherem uma tinta, então, que seja mais opaca, menos transparente do que esse guache, que é o guache escolar, esse guache que a gente encontra em qualquer lugar, vocês vão conseguir um efeito melhor, mas, ao mesmo tempo, eu recomendo que vocês procurem uma folha um pouco mais grossa. A folha, para que vocês consigam encontrar essa folha mais grossa, a gente deve sempre procurar pela gramatura. Essa folha mais tradicional que a gente utiliza, tradicionalmente a gramatura dela é 75 gramas. Então, se vocês encontrarem uma 180, por exemplo, ela já tolera muito mais a tinta e até um pouquinho de uma tinta diluída, de uma tinta com um pouquinho de água. Entretanto, se eu for usar uma aquarela, que eu tenho a presença de bastante água, eu já preciso de uma folha com uma gramatura ainda maior. Pessoal, eu tenho aqui então, agora, primárias e secundárias prontas. E aqui a gente já consegue perceber que a grande maioria das cores que são empregadas no nosso cotidiano, as cores principais, para assim dizer, as cores que a gente vai usar para obter outras, né? As que a gente mais emprega, elas já estão presentes aqui, entre as primárias e as secundárias. O que a gente obtém agora é uma variação dessas cores. E essa variação, quando ela ainda está mais próxima das primárias e das secundárias, a gente chama de cores terciárias, ok? Então, terceira parte do nosso vídeo, eu vou falar um pouquinho mais dessas cores terciárias.